Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos para o nosso vídeo de número 9 aqui do módulo de Microsoft Excel e nós vamos agora aprender sobre as referências absolutas ou também chamadas referências fixas, tá? É um assunto que cai eventualmente em prova e a gente precisa conhecer. Portanto, vídeo de número 9, referências absolutas ou referências fixas, em suma, o cifrão. Vamos aprender a usar o cifrão, que é muito útil para fixar referências, para impedir que referências se atualizem quando a gente usa a alça de preenchimento. É para isso que funciona o cifrão. Vamos lá? Vamos para a nossa... Oh, meu Deus, o nosso computador avisa que o antivírus quer atualizar. Eu quero atualizar daqui a 4 horas, não agora. Vamos lá para o nosso Excel, e nós vamos brincar aqui, certo? Vou lembrar a vocês, porque a gente viu isso na aula passada, né? O seguinte, ó, igual C7 mais D11. Pronto, igual C7 mais D11. O que isso significa? Isto significa exatamente o seguinte, hein? Quando a gente arrasta para baixo, o 7 vira 8, o 11 vira 12, depois o 7 vira 9, o 8 vira 9, o 12 vira 13. Se eu arrasto para cima, o 7 vira 6, o 11 vira 10, depois 5 e 9. Se eu arrasto para a direita, o C vira D, o D vira E, o D vira E e o E vira F, e assim sucessivamente, né? Se eu puxar para cá, o C vira B e o D vira C. Portanto, quando você arrasta para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, as nossas referências elas são atualizadas. A mesma coisa acontece, lembrando a você, claro, você já sabia disso, que se eu copiar isso para cá, por exemplo, né? Se eu copiar para essa célula que está aqui, a gente vai ter, ó, duas colunas, o C vai virar E, o D vai virar F, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, o 7 vira 11 e o 11 vira 15. Pronto, a gente sabe que se a gente copiar e colar, a gente vai colar essa fórmula atualizada, ok? Por que isso acontece? Porque toda referência que a gente utiliza, ela se atualiza, ou quando você usa a alça, ou quando você copia e cola a fórmula, né? Já sabe disso. João, eu gostaria de evitar isso. Eu gostaria de evitar que uma dessas referências se alterasse quando eu copiasse ou quando eu usasse a alça de preenchimento. Então nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver o que justamente chamamos de referências fixas ou referências absolutas, né? Referências fixas ou absolutas. Vamos começar com o seguinte, vamos dar um exemplo aqui bem prático. O exemplo seria C9. Bom, C9, se C9 estiver numa fórmula e eu puxar para baixo, o 9 vira 10. Se eu puxar para cima, o 9 vira 8. Se eu puxar para a direita, o C vira D. E se eu puxar para a esquerda, o C vira B de bola, certo? Por quê? Porque o C está livre e o 9 também está livre. As duas referências estão livres, elas podem variar, elas podem se atualizar de acordo com o movimento que a gente faz, certo? Agora, eu posso prender o 9, por exemplo. Como é que eu prendo uma referência? Como é que eu faço ao puxar para baixo ela não se atualize? Eu coloco antes dela um símbolo de cifrão. Então, quando eu coloco C cifrão 9, eu tenho que entender que o C está livre, mas o 9 está fixo. Ou, se você preferir, preso, ou, se você preferir, referência absoluta. Ele está absoluto, certo? Então, o 9, eu estou fazendo uma referência absoluta ao 9. Eu estou fazendo uma referência que não muda, que não é relativa, uma referência que não sofre alteração com o movimento. Mas, nesse caso, só o 9 está preso, porque só o 9 está com um cifrão antes. Quem estiver com um cifrão antes estará preso, certo? Agora, por exemplo, eu quero prender o C. Eu escreveria C cifrão 9. Desse jeito, o C está preso, ou seja, fixo. E o 9 está livre, ele pode variar à vontade, certo? Quando a gente escreve uma referência livre, por exemplo, o C aqui em cima ou o 9 aqui em cima, a gente chama de referência relativa. Uma referência relativa é uma referência que muda de acordo com o quanto você arrasta. Uma referência normal, uma referência livre. O C aqui está relativo, o 9 aqui está relativo.
quem estiver com o cifrão está preso, é uma referência absoluta. E agora, se eu escrevo cifrão C, cifrão 9, eu estou com o C preso e eu estou também com o 9 preso. Ambas as referências estão absolutas. Ambas as referências estão fixas, certo? Num enunciado de prova, pode aparecer um texto que você precisa interpretar para saber se ele está se referindo a uma referência absoluta ou uma referência fixa, uma referência livre, e qual, né? Por exemplo, ele pode dizer assim, uma referência, né, uma fórmula que aponte para B4, sendo uma referência fixa de linha e relativa de coluna. Então, imagina essa expressão. Eu estou fazendo referência à célula B4, só que eu estou fazendo uma referência fixa de linha e relativa de coluna. Fixa de linha e relativa de coluna significa que eu estou fixando a linha. E da parte B4, qual é a parte que representa a linha na referência B4? A parte que refere-se à linha é o 4, não o B. Então, a referência relativa de coluna é o B livre. A referência fixa de linha é o 4 preso. Certo? B, cifrão 4, é o B livre e o 4 fixo. Essa seria a forma de escrever. Fazendo uma referência à célula B4 com uma referência fixa de linha e uma relativa de coluna. E se ele pedir uma fixa de coluna e relativa de linha? O cifrão vem antes da letra, vem antes da coluna. Não esquece, pessoal, esse cifrão C9 só está aprendendo a letra, não está aprendendo o número. Para aprender os dois, a única forma é essa aqui, certo? E qual é a vantagem de você trabalhar com cifrão? Qual é a vantagem? Olha só, vamos brincar aqui com o Excel para a gente ver a vantagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui C cifrão 7. Vamos aumentar um pouquinho a largura das colunas para ficar mais fácil a gente entender, certo? Pronto. Eu vou fazer aqui C cifrão 7 menos cifrão D9. Pronto. Essa é a fórmula que eu vou testar com vocês. E aí a gente vai puxar ela para baixo, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos clicar na alça e puxar para baixo. Fazer uma análise na primeira das linhas, né? Então, C cifrão 7. O C vai variar? Não. Por que o C não vai variar? Porque o C é uma letra. Ele só varia se for puxado para os lados. O 7 vai variar? Não, porque ele está preso pelo cifrão. Entendeu? O cifrão prendeu o 7. Se não houvesse esse cifrão do 7, o 7 viraria 8. Mas como ele está preso pelo cifrão, ele não varia. Certo? Menos cifrão D, o 9 está livre. O 9 puxado para baixo vira 10. Pronto. Então perceba que esse 7 poderia variar se não tivesse com o cifrão aqui, mas ele está preso. E o 9 está livre. O 9 está livre porque não coloquei o cifrão antes dele. Então, deixa eu botar uma caneta mais fina. C cifrão 7 menos cifrão D10. Se eu puxar para cima, a mesma coisa, né? O C não vai variar porque o C é uma coluna, é uma referência de coluna. Ele não varia no movimento vertical. Cifrão 7 está preso, cifrão D não varia e o 9 vira 8 aqui em cima, ok? Se eu puxar para a direita, puxando para a direita, o C vai variar? Vai sim. Por quê? Porque ele está livre, né? E ele é uma coluna, então o C vira D. O cifrão 7 não varia, certo? O cifrão D não varia por causa do cifrão, porque ele está preso. E o 9 não varia porque ele é um número, ele é uma linha. Nos movimentos laterais, ele não sofre alteração, só sofre alteração de cima e embaixo. Certo? E, finalmente, se você puxar aqui para o lado, a mesma coisa acontece, né? O C vira B, se altera. O cifrão 7 permanece cifrão 7. O cifrão D permanece cifrão D por causa do cifrão. E o 9 permanece 9 porque ele é uma linha, ele não sofre alteração com esse movimento. Acabou. Qualquer fórmula que você faça a partir dessa, qualquer fórmula resultante a partir dessa, necessariamente tem que ter a seguinte estrutura. Alguma coisa cifrão 7 menos cifrão D alguma coisa. Ok? Veja como é interessante. A partir do momento que você se depara, não sei se depara no uso si, né? A partir do momento que você depara com uma questão que
tem cifrão, essa questão ficou mais fácil, porque a resposta necessariamente tem que ter o mesmo cifrão. Então a fórmula original é C cifrão 4 menos cifrão D9. A fórmula é essa original, né? Aí então você sabe que a fórmula da resposta copiada tem que ser assim: cifrão 4 menos cifrão D alguma coisa. Você vai nas alternativas e procura. Qualquer uma que mostre um cifrão diferente, mostre uma referência fixa diferente daquela da original, não é a resposta. Você vai lá e já corta ela das suas possíveis respostas, ok? Então o cifrão é usado para prender referências. Como isso cai em prova? Isso cai em prova normalmente com o seguinte enunciado. A gente vai voltar lá para o bloco de notas, vamos refazer o enunciado. Vamos refazer o enunciado com o seguinte. Um usuário de Excel escreve na célula B9 a fórmula igual cifrão G5 menos F cifrão 8 e a copia, colando-a na célula F6. Pronto, F7, certo? Quem será colado em F7? Essa é a pergunta. Aí tem lá ABCD e você vai responder. Não tenha dúvida de que a fórmula resultante ela tem que ser igual cifrão G alguma coisa menos alguma coisa cifrão 8. Porque o cifrão 8 está aqui e o cifrão G está aqui. Então eu sei que o resultado da fórmula tem que ser isso aí, tá? Porque o cifrão não vai variar. Aí você faz o seguinte, vamos fazer aquela técnica que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a técnica, eu vou botar aqui, era B9 e foi para F7. Aí você faz, 9 para 7 é menos 2. Menos 2 só altera o 5. 5 vira 3. Pronto, aí. Certo? Aí você vem aqui, de B para F. De B para F você tem C, D, E, F. 4 a mais. Então o F vira G, H, I, J. Acabou. Acabou. Demorou metade do tempo para resolver. O cifrão sempre vai te ajudar. O cifrão nunca vai te atrapalhar. Toda vez que você enfrentar uma questão com cifrão, você vai nas alternativas. Na alternativa, a que tiver o cifrão G, cifrão 8, tem que ter. Se uma não tiver, você já corta ela, não é a resposta e fica só com as respostas mais fácil você acertar. Qualquer questão que use o cifrão, ela é mais fácil de você responder do que as alternativas sem o cifrão, ok? Tudo bem? Eu vou só mostrar qual é a utilidade do cifrão. Para que o cifrão serviria, né? Então nós vamos ver aqui, eu vou fazer uma planilhazinha aqui logo no início. Vamos aumentar aqui, pronto, fazer uma planilha aqui do seguinte produto, o valor em dólar, certo? E o valor em real. Pronto, olha que beleza. Aí eu vou botar aqui a TV, eu vou botar aqui um laptop, vou botar aqui um tablet, certo? Então a TV, por exemplo, compra $200, o laptop $320 e o tablet está sendo vendido a $180, ok? E aí eu vou colocar o dólar do dia aqui, a cotação do dólar aqui. Vamos lá, 3 e sei lá, 27, eu nem sei se está 3,27, mas vamos lá, 3,27, certo? Então, olha só, eu quero multiplicar o valor do dólar para descobrir o valor em real. Então eu faço o seguinte, é igual esse valor, B2, vezes F1. Pronto, B2 vezes F1. Você percebeu que em vez de escrever F1, eu pude clicar nela. Eu também posso fazer isso. Na hora que eu escrevo fórmulas, eu posso clicar e colocar lá
a fórmula, é só clicar na fórmula enquanto eu estou escrevendo a fórmula, né? Enquanto eu for escrever os operandos, eu clico na célula. Então, B2 vezes F1. Só que tem uma questão aqui interessante. Se eu fizer B2 vezes F1 e puxar para baixo, né? Vou colocar B2 vezes F1, vai dar Enter. Pronto, R$ 654, ok. Mas se eu venho puxar para baixo, o F1 vira F2. E F2, minha gente, não tem nada. Assim como F3 não tem nada. Então, quando eu puxar isso aqui para baixo, o que está escrito F1, o que está escrito B2 vira B3. Então, se eu puxar isso para baixo, a fórmula de baixo vai ser B3 vezes F2. A fórmula de baixo vai ser B4 vezes F3. Com relação a B3 e a B4, sem problema, porque são os respectivos valores aqui dos próximos produtos. Mas F2 e F3 são zero. Ó, não tem nada aqui. Então, todas as demais fórmulas vão dar zero. Ó, vou dar Enter aqui. Vou dar Enter aqui e vou puxar para baixo. Zero. Qual é a forma que eu podia fazer? Claro, eu quero que todo mundo aponte para o mesmo F1. Então, se eu quero que todo mundo aponte para o mesmo F1, vou botar um cifrão aqui. Não preciso colocar um cifrão no F, porque como eu vou puxar só para baixo, o F já vai ficar fixo. Mas, ó, 654, vou puxar para baixo. Ele fez o restante. Olha o cálculo pronto. B2 vezes F1, B2 vezes F1, B2 vezes F1. Ok? Desculpa. Eu li errado. B2 vezes F1 foi a que eu construí. B3 vezes F1 foi a que o Excel construiu embaixo. B4 vezes F1 o Excel construiu mais uma vez embaixo. O cifrão prendeu 1. O cifrão resolveu meu problema do 1 aqui. Ok? Então, tudo tranquilo, resolvido. É assim que a gente usa cifrão. É para isso que a gente usa as perguntas que você vai enfrentar nas questões propostas. São perguntas no nível do que você enfrentaria na prova. Para ver se você entendeu tudo certinho no nível do que você enfrenta na prova. Tá certo? Então, vamos aproveitar que a gente fechou o uso do cifrão, né? E nós vamos ver o que nós vamos ter que enfrentar no nosso material de apoio. Nosso material de apoio nós temos aqui o capítulo de Microsoft Excel, tem usando referências absolutas, tem um tópico chamado usando referências absolutas. E lá dentro dele tem usando F4 para construir referências absolutas, para você aprender a usar o F4 também dentro desse material, ok? Então, com isso a gente finaliza nosso vídeo agora, nosso vídeo de número, esse foi um vídeo número 9, né? Toda vez eu estou esquecendo agora qual é o vídeo, eu acho que esse vídeo aqui é o vídeo de número 9, vamos ver. Vídeo de número 9, referências absolutas, ok? E a gente finaliza esse vídeo, no próximo vídeo a gente tem mais algumas novidades que são importantíssimas para vocês, ok? Muito obrigado pela participação, pela paciência, até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço. Não, cadê isso? Macete, João, macete na hora da prova de referências absolutas, tem lá também. Tem um bocado de macete para referências absolutas. E temos as questões propostas, 31 a 35. Por que eu me despedi antes sem mostrar as questões propostas? Atenção, eu estou ficando maluco. Eu acho que eu estou gravei essas aulas tanto, ou então essa gravata está apertando meu juízo, não é possível. Mas fiquei elegante, não fiquei? Diga que eu fiquei elegante. Fiquei elegante. Então, olha só, depois de ver todos esses tópicos no seu material, por favor, vai responder as questões 31 a 35 no teu material do livro EV Player. Essas questões foram construídas com muito carinho para que você enfrente exatamente o mesmo nível de prova, o mesmo nível de questão que você enfrentaria numa prova sobre o cifrão, sobre as referências absolutas, ok? Fico então no teu aguardo para o nosso próximo vídeo, agora sim, devidamente despedido de você. Me perdoe aí pela maluquice. Um abraço e até nosso próximo encontro.